Oi, pessoal! Tudo beleza? Vamos começar a aulinha de hoje, dessa semana, né? Vamos lá? Pois bem, estamos aqui na aula de número 77 e, para não perder o costume, eu estou um pouquinho atrasada. Hoje é domingo, mas estou aqui cumprindo o compromisso com vocês de ter uma aula semanal a respeito de energia solar. E essa semana a aula é muito especial. Para mim é uma aula muito gostosa de se falar, né? Inclusive eu trouxe um bolo aqui, olha o bolito, bolo de morango, ai que maravilha. Por que eu trouxe esse bolo aqui? Porque essa semana que passou, a nossa empresa, a empresa que eu trabalho, a Jugad Energia Solar, completa 4 anos. Sim, nós chegamos a essa marca histórica de 4 anos. Bom, como não se podia não pode deixar de faltar, né? A gente precisa ter uma aula organizada. E para que a gente possa ter uma aula organizada, mesmo a gente falando desses 4 aninhos que a empresa acaba de completar, a gente precisa passar por vamos lá? Por um índice, né? A gente vai falar, vou mencionar aqui para vocês os principais tópicos da aula de hoje. Sobre o que nós vamos falar na aula de hoje? Primeiro eu vou fazer uma breve reflexão com vocês sobre o que aconteceu, o que passou nesses últimos 4 anos, para que vocês possam conhecer um pouquinho mais da história da empresa, o que me trouxe até aqui, para poder trazer essas aulinhas para vocês, qual é o fundo histórico de tudo isso. E acredito que esses exemplos do que aconteceu vão ser muito úteis para você que está aí do outro lado, você que quer ser o gerente da instalação da sua casa, poder confiar no nosso trabalho, poder confiar nas informações que a gente vem trazendo aqui toda semana. Tá certinho? Maravilha! Um outro ponto que a gente vai falar são sobre os desafios. Quais foram os desafios que a empresa enfrentou? Vou passar um pouquinho aqui, conversar um pouquinho com vocês. Depois nós vamos falar sobre o nosso foco em você, que é o cliente final, como é que isso surgiu, porque a maioria dos meios de comunicação atuais da internet, das redes sociais, falam com os instaladores ou integradores, e o nosso objetivo é falar com você, cliente final, o dono da casa onde vai ser feita a instalação. Então, vai ser possível a gente entender da onde que veio isso, por que nós iniciamos com esse trabalho, tá bom? Depois nós vamos falar um pouquinho sobre as nossas obras, as instalações que nós já fizemos. E por último, como não podia deixar de faltar, uma dica de aplicação para que vocês possam sair daqui colocando em prática mesmo esse conteúdo mais festivo, né? Que é o dessa semana. Estou tomando cuidado aqui com o controle, que eu vivo batendo a mão no mudo, senão vai parar toda a gravação e vai ficar sem som. Maravilha? Vamos lá então? Eu e meu famoso soluço. Começa a falar, começa a me dar soluço. Primeira coisa que eu trouxe aqui para a gente conversar seria uma reflexão. Uma reflexão sobre o quê? Uma reflexão sobre esses 4 anos. Nessa fotinho que vocês veem aqui à esquerda, deixa eu ativar aqui a minha canetinha, a famosa canetinha vermelha. Aqui ó, à esquerda aparece eu e minha mamãe. Esse daqui ó, é o contrato da empresa, o contrato social, dando abertura à empresa. A minha mãe deu a sugestão nesse dia da gente parar numa praça aqui da cidade de Jundiaí. E ela fica próxima ao cartório da cidade. Um deles, né? Mas era o cartório que a gente foi. Para assinar esse contrato social e fazer a empresa Marv Jugad. Esse é o nome, vamos dizer assim, o nome completo da empresa, né? Marv Jugad Instalações Elétricas Limitadas nascer. E que dia foi esse? Dia 11 de setembro de 2018. Por isso que nós já fizemos 4 anos. E aqui, inclusive, vem uma curiosidade, né? Afinal de contas, o que significa esse nome? Que nome é esse, né? Marv Jugad. Jugad, a maioria de vocês já deve conhecer. É uma palavra indiana que significa inovação tecnológica a baixo custo. Daqui a pouquinho a gente vai dar uma olhada de novo nesse significado dessa palavra. Mas e o Marvis? O que é o Marvis? Bom, o Marvis vem da minha mãe, porque a minha mãe achou que esse nome Jugad era estrangeiro e que não ia dar muito certo, e a gente precisava ter um outro nome. E aí ela falou, ó, obedece a mamãe e coloca o nominho que a mamãe está indicando, Marvis. Da onde que ela tirou Marvis? Vem do nome da minha mãe, Maria Regina Alves. Daí surgiu Marvis. Interessante, né? Então, Marvis Jugad Instalações Elétricas tem esse fundo histórico. Mas eu trouxe aqui uma reflexão, por quê? Porque no dia que a gente assinou esse contrato,
Eu estava, inclusive na praça, a gente levou a caneta para assinar nessa praça, para a gente ter essa memória, nessa recordação. Nesse dia havia uma série de incertezas na minha cabeça, né? Será que isso ia dar certo? Nessa época eu ainda trabalhava numa multinacional aqui perto, já estava naquela época com 18 anos de carreira dentro de uma multinacional, trabalhando como eletricista, né? Lá recebi o nome diferente, E&I, né, que trabalha com a parte elétrica, com automação de máquina. Será que valeria a pena eu sair para trabalhar por conta? Isso ia dar certo? Uma mulher, né, com todo o preconceito envolvido, será que eu ia encontrar as pessoas certas, a equipe certa para trabalhar comigo, que uma empresa não existe uma pessoa só? Então, eu tinha uma série de dúvidas, muito medo, não tinha dinheiro no bolso, tinha que ter um dinheiro que você coloca no contrato, né? E eu falei pro contador, meu Deus, eu não tenho todo esse dinheiro e agora? Então realmente foi muito difícil, realmente não tinha, foi complicado. Apesar de eu estar com muitos anos na empresa, abrir, onde eu trabalhava antes, né? Abrir uma empresa do zero é complicadíssimo. Você gasta muito com ferramentas, muito com documentação. Meu Deus. Então era um ponto de interrogação, uma série de incertezas. Mas à medida que o tempo foi passando, como diz minha mãe, né, a gente tem que ser igual a lesminha que vai contornando as barreiras. A gente foi contornando esses 4 anos aí de dificuldades, não foi fácil. Estar aqui não está sendo fácil, mas graças a Deus a gente está conseguindo ganhar o nosso sustento e conseguindo levar inovação tecnológica às pessoas, levar energia solar, mesmo para as pessoas que têm uma conta de luz baixa, porque a maioria das empresas foge de uma instalação de 4 placas, porque o ganho é muito pouco em relação ao trabalho, que é o mesmo de você instalar 20 placas. Mas nós estamos aqui cumprindo com o nosso papel, com o nosso objetivo, que é levar a inovação tecnológica às pessoas. E por isso, essa é a fotinho que eu tirei a semana passada, nós estamos completando 4 anos. Com muita luta, né? Foi muito difícil, nós conseguimos chegar até aqui. E aqui é a minha carinha, né, junto com a minha mãe, né? Os anos passam para todos, né? E a gente está um pouquinho diferente, mas eu voltei na praça para tirar foto lá com a mamãe. E inclusive foi domingo passado. E a minha mamãe está com um pouco de dificuldade de movimento, então eu tive que segurar ela para ela ficar de pé para a gente poder tirar essa foto. Aí não foi possível manter o mesmo ângulo, mas é a mesma praça, garanto para vocês, é o mesmo local onde a gente foi assinar o contrato que dava início à Jugad, a Marvel Jugad Instalações Elétricas Limitada. Certinho? Então contei aqui um pouco do fundo histórico, esse momento de reflexão de que realmente não foi fácil. Eu estou repetindo porque veio na mente, né, as memórias de todas as barreiras que foi preciso enfrentar. E ainda estou enfrentando, né, porque os desafios não param. Né? Mas vamos seguir em frente. Hoje é momento de festa. Vamos lembrar de mais algumas coisas. Primeira delas, né, como fazer com que esse nome Jugad pudesse, né, ser aceito pelas pessoas. É um nome estranho, um nome estrangeiro. Aí veio a ideia de história em quadrinhos. Mas eu não sei desenhar. Não fui eu que desenhei. Eu desenho muito mal. Então eu encontrei um desenhista, um cartunista lá do Rio Grande do Sul. O nome dele é Alexandre. Ele abraçou a ideia e ele criou esse personagem. A gente foi conversando, né, mostrava para ele as ideias, mostrava para ele algumas imagens, porque eu queria um personagem, né, um mascote que representasse a empresa. Então veio a ideia de um vagalume, porque o vagalume produz sua própria energia. Então, baseado nas fotos, em tudo que eu fui dizendo para ele, ele criou esse personagem que é o Juga, o vagalume eletricista. Então é um trabalho a 4 mãos, né? A gente pode dizer assim. Ele foi com um traçado e eu fui com as ideias, ó, corrige daqui, corrige de lá. Até o primeiro modelo do Juga, que é o vagalume eletricista, na hora que eu mostrei para o professor do Sebrae, que nessa época eu estava fazendo curso no Sebrae, que é o Serviço Nacional que ajuda as empresas, né? Aí o professor olhou assim e falou, isso tá horrível, isso é muito infantil, isso não é um símbolo de uma empresa. Tipo, ele desceu a lenha. Mas foi bom, porque a gente melhorou. E hoje tá aí a versão final do Juga, o vagalume eletricista, que vocês veem ele frequentemente nas minhas publicações, nos meus vídeos. Mas é daí que surgiu. Ele surgiu com essa ideia. A ideia de explicar para as pessoas o que significava o nome da empresa, qual era o propósito da empresa, de uma forma
didática, mas ao mesmo tempo com certo entretenimento, né? Porque traz aí as histórias em quadrinhos, para quem gosta de ler quadrinhos, se sente mais à vontade, né? Com essa abordagem. Mas foi assim que surgiu o Juga, o vagalume eletricista, o nosso símbolo, o nosso mascote. Bom, eu trouxe essa foto aqui porque ela representa muito da ideia inicial da nossa empresa. A empresa, por isso que ela chama Marvel Juga de Instalações Elétricas Limitada, ela pensava, a ideia nossa era levar a inovação tecnológica em várias frentes das instalações elétricas. Tanto é que nós temos aqui alguns personagens que representam essas frentes. Por exemplo, essa daqui é a personagem Ana. A Ana, ela representa a energia solar fotovoltaica. Nós temos aqui a Flora. A Flora, ela representa as instalações elétricas convencionais. Essa que você tem em casa, que liga suas tomadas, sua iluminação, seu chuveiro, que nem ela está segurando aqui, inclusive, uma caixinha de chuveiro. Essa seria a representação. O Juga, bom, o Juga, nós acabamos de conversar sobre ele. Ele é o mascote, ele representa a nossa empresa. Nós temos aqui também o Luiz. Esse é o Luiz. E ele representa a automação residencial. Aí nós temos aqui o João. Ó. O João, ele representa o agronegócio. Então, quando nós criamos a empresa, a nossa intenção era levar a inovação tecnológica em várias frentes. Levar a questão tanto da energia solar, quanto dessa questão da automação, das instalações clássicas, né, que a gente chama assim, e de toda essa inovação tecnológica para a parte do agronegócio. Só que, à medida que o tempo foi passando, eu comecei a ter uma clareza maior, inclusive conversando com profissionais, né, com as pessoas que nos orientam, que iluminam o nosso caminho, vamos falar assim. E o que me ficou muito claro é que era necessário ter foco. Era preciso focar numa única coisa para que pudesse a empresa persistir. Porque se tentasse levar a empresa por vários caminhos diferentes, isso ia deixar as coisas ainda mais difíceis. Não que a ideia foi totalmente abandonada, mas a gente vamos pensar que ficou para um segundo plano. Então, por conta disso, a partir de 2019, foi mais ou menos nessa época, que nós decidimos que a empresa iria focar exclusivamente, pelo menos num primeiro momento, e nós ainda estamos vivendo esse momento, em energia solar fotovoltaica. Nós não iríamos tratar de instalações convencionais, nós não iríamos tratar de automação, e nós não iríamos se envolver com grandes negócios do agronegócio, porque um agronegócio precisa de usinas, precisa de grandes empreendimentos. Nós iríamos focar em energia solar e ainda sendo mais específico em casas, em residências. Esse seria o nosso principal objetivo. E foi devido a isso, para que a gente pudesse evitar problemas e melhorar a saúde da empresa, para que a empresa pudesse resistir a todas as dificuldades que ainda estavam acontecendo naquele ano e outras que ainda viriam, né? Em 2019 a gente nem se imaginava que ia passar pela crise que a gente passou da pandemia, né? E depois, o que veio? Veio nossa primeira obra. Nossa primeira obra foi aqui num condomínio de Jundiaí. Nós instalamos um inversor string da marca Fronius, está aqui eu na frente dele. Eram 11 plaquinhas. Essa foi a nossa primeira obra. E aqui já veio um golpe, vamos dizer assim, um balde de água fria na minha cabeça. Eu passei cerca de 6 meses treinando a equipe, em reuniões semanais, explicando sobre energia solar, para deixar eles afiadinhos para na hora da instalação as coisas acontecerem, eram para acontecer de uma forma tranquila, né? Ali, a minha ideia era que havia que se concentrar no trabalho da instalação da energia solar, porque todo o restante já havia sido preparado de antemão. Só que a realidade é diferente do planejamento, né? E a obra que era para acontecer em um dia demorou 3 dias. Houve erro de fixação de estrutura, teve que ser refeito. E a questão dos cabos não tocarem as telhas, não pode deixar cabo solto embaixo das placas. Tudo isso teve que ser refeito o serviço e refazer o serviço demorou ainda mais, acarretou mais tempo.
Mas o problema não ficou aí, na questão do atraso de obra. O problema ficou que essa equipe que eu havia treinado, né, ela tinha uma mentalidade muito mesquinha, sendo bem transparente com vocês. Porque cada um de nós, a gente trabalha para receber o nosso sustento e para receber o que foi combinado pelo nosso trabalho, não é? A gente, quando trabalha para alguém, a gente vende nossa mão de obra, né? O nosso trabalho, nossas mãos, a nossa força. E essas pessoas que estavam comigo, elas tinham a seguinte mentalidade, que elas estavam ali, mas eu tinha... A frase que eles me disseram, eu não consigo nem esquecer. Eles disseram o seguinte, ó, você tem que tirar do rico para dar pro pobre, você tem que dar mais dinheiro pra gente, você tem que cobrar mais dinheiro. Eu cheguei e falei assim, mas escuta, a gente não havia combinado isso? Tá aqui em contrato, eu havia feito um contratinho. Sua diária é tanto. Como é que você quer ganhar outra coisa agora? Só porque entrou num condomínio de rico e agora quer mais? Enfim, por conta dessa mentalidade mesquinha, eu tive que deixar essa equipe e eu tive que começar tudo de novo. E eu perdi todo aquele pré-trabalho, as reuniões, inclusive a dor, né? De na primeira obra já de cara se ver nesse problema. Mas a gente respirou, confiou em Deus, um dia de cada vez, e nós persistimos lutando. Essa não foi a última vez que eu tive problemas com equipes de instalação. Então eu acredito que essa seja uma das maiores dores, né? Você treinar alguém e na hora que a pessoa ela tá, vamos dizer assim, pronta para trabalhar sem estar tão dependente de você, ela acaba seguindo um caminho meio duvidoso, né? Eu evitei assim de uma forma veemente e evito até hoje que alguém venha aprender comigo para depois abrir uma empresa e ser minha concorrente. Isso acabou acontecendo, acabou acontecendo. Eu não queria. Sempre deixei isso muito claro quando eu falava com as pessoas, mas fizeram sem eu saber. E aí depois foram seguir seu caminho, depois de ter adquirido conhecimento comigo. Então, isso é muito desagradável, né? Eu acho que cada um tem o direito de fazer o que quiser da sua vida. Há sol para todos, mas essa questão de você usar alguém para aprender e se dar bem, isso é muito antiético, né? Mas infelizmente nessa questão da energia solar aconteceu comigo e acredito que aconteça com outras pessoas. Então essa é uma das dores que eu também tive, né? Essa questão de não haver, vamos dizer assim, não sei se a palavra certa é educação, né? Mas não houve ética, não houve ética com alguns profissionais que trabalharam comigo. Ou era nessa mentalidade de querer ganhar muito, não, você está trabalhando no rico, você tem que pedir muito dinheiro, e eu não concordo com isso. Tanto é que os meus orçamentos são feitos baseados na tabela da Gwinner, que a Gwinner é a consultoria, que eu já falei para vocês diversas vezes, é a consultoria que cuida dos preços, né, que faz uma pesquisa de preços em todo o Brasil. Então, meu preço é o que é praticado pelo mercado. É ponto final. Eu não vou fazer nada de antiético com ninguém. Assim como eu não gosto que seja feito comigo, eu não vou fazer com o cliente. Nós instalamos, né, aqui na região de Jundiaí. É para vocês que estão aí no YouTube, que estão vendo essa aulinha gravada, fica mais a questão do conhecimento, né? Fica mais essa questão de vocês se qualificarem para ser o gerente da sua obra. Porém, quando se fala em questão de instalações, a minha gatinha está aprontando aqui. Peço desculpas. Quando se fala em instalações, enfim, só instalamos aqui na região de Jundiaí mesmo. Tá bom, gente? Bom, agora que eu dei esse parênteses aqui, falei bastante, vamos dar continuidade à nossa aulinha. Trouxe aqui um outro desafio que a gente precisou enfrentar nos primeiros anos da empresa, que foi essa questão da resolução 482, que depois se tornou lei 14.300. Eu acompanhei toda essa discussão, eu assistia, né? Lembra da Bárbara Rubin, que eu falo para vocês várias vezes da Bárbara Rubin? Então ela é uma advogada que sabe muito, então eu assistia as aulas dela, eu assistia ali na própria Greener, que falou bastante sobre isso. Eu cheguei a assistir muitas vezes os debates na Câmara dos Deputados, no Senado. Eu acompanhei toda essa discussão para poder ter informações verdadeiras, né, para repassar para os clientes durante as negociações do quanto que havia como se fosse, né, uma queda de braço aqui, né, entre as energias renováveis e o pessoal, né, que tem o lobby das concessionárias. As termoelétricas que usam a energia derivada de petróleo. Então, houve aí uma queda de braço muito grande, né?
entre esses dois lados, né? Até que está representado aqui por esse cabo de força. Mas a gente sabe, né? Agora que a lei já foi aprovada, né? Tanto é que tem a Ana aqui segurando a placa, ó, não queiram roubar o meu direito de produzir a minha própria energia. Mas a gente sabe hoje que a gente lida, né? Tanto é que nós estamos agora em setembro, né? E faltam o quê? Setembro, outubro, novembro, dezembro. Faltam praticamente 3 meses para que a Lei 14.300, a fase de transição, ela se encerre, né? E aí vai perder o fio B. Lembra da história de perder o fio B? Então não teve jeito. Então foi aprovado algo que é chamado de taxar o sol, né? Então houve sim uma perda para o setor de energias renováveis. Mas eu acompanhei isso desde o começo e procurei aprender e poder passar as informações corretas para os clientes. Tanto é que existem pessoas achando que só dá para instalar energia solar até dezembro. Não é bem assim. É lógico que evitar um imposto é bem-vindo, né? A situação que nós temos hoje não volta mais. Mas isso não quer dizer que a partir de 2023 a energia solar morreu. Também não é isso. Não é um extremo e nem outro extremo, né? Então é preciso haver um equilíbrio. E eu acho que é muito importante eu sempre me manter a par dessas informações para trazer para vocês informações confiáveis, para que vocês possam tomar a melhor escolha. Por exemplo, uma pessoa que não tem uma casa construída hoje, ela vai conseguir colocar energia solar em 22? Não vai, é impossível. Mas se ela tiver essa casa construída em 23, ainda vale a pena, entendeu? Beleza, maravilha. O que mais que eu trouxe aqui para a gente conversar? Trouxe aqui o ponto da concorrência, né? Eu havia comentado com vocês que eu tive problemas, vamos falar assim, dentro de casa, com as pessoas que eu trabalhei, pessoas que eu qualifiquei para trabalhar comigo. Só que houve problema externo também. Na verdade, existe ainda esse problema, que é essa questão da concorrência. Como lidar com a concorrência? Quando eu comecei a trabalhar com energia solar fotovoltaica aqui na região de Jundiaí, eu fiz a pesquisa, havia 5 empresas instalando energia solar na cidade. A última vez que eu contei, alguns meses atrás, esse número cresceu para 50. Então, só aqui na cidade, a cidade é atendida por cerca de 50 empresas diferentes de energia solar fotovoltaica. E eu estou falando de Jundiaí, tá bom? Imagina você que mora em qualquer outro lugar do Brasil, quanto mais, o número, quão maior é esse número. Mas e aí, Laura, como que você lidou com essa concorrência? Como é que você fez? Ó, existe um conceito que alguém me ensinou uma vez, eu não vou lembrar o nome para poder dar os créditos, mas essa pessoa diz o seguinte, ó, acho que foi o Érico Rocha, mas eu não tenho certeza. Eu acho que foi. Mas enfim, quando a onda cresce, né, sabe, quando a onda do mar ela fica mais alta, tanto é que eu representei aqui para um rapaz surfando essa onda. Então, quando a onda cresce, ela cresce para todo mundo. Vamos entender esse conceito. Existe sol para todos. Todos podem trabalhar com energia solar fotovoltaica. Quantas casas necessitam trabalhar com energia solar fotovoltaica? Então, há espaço de trabalho para todo mundo. Então, quando melhora para mim, também melhora para outros. Então, eu acho que precisa haver esse ambiente de ajuda, né? E não um ambiente animalesco de um querendo quebrar o outro. Quer ver um exemplo de que acontece muito? O orçamento da prestação de serviço ele é baseado numa tabela de custos, né? Mas tem gente que para poder ganhar concorrência de qualquer forma, vai lá e faz até por metade do preço. Aí você pega e fala, mas meu Deus, eu não consigo pagar as despesas por metade do preço. Eu vou perder. Por quê? Porque eu não vou entrar numa guerra de preço. Mas existe um detalhe aí que é de fundamental importância. Qual detalhe? Uma peça-chave para resolver esse problema, que é o cliente final. É você que está aí do outro lado vendo esse vídeo, ouvindo eu falar. Por quê? Porque é preciso que o cliente final entenda que quando uma empresa, por exemplo, ela derruba o preço pela metade, ela está cortando alguma coisa. Ela não está diminuindo o seu preço do nada. Porque existe um custo envolvido para ela existir. Para ela estar diminuindo o valor, ela está usando um material de baixa qualidade, ela vai deixar de fazer alguma coisa, ela não vai usar um bom profissional para fazer sua instalação, ela vai escolher um profissional mais barato. Percebe? Então, o cliente final é a peça-chave para que possa haver uma concorrência justa no mercado
e para que todos possam aproveitar a onda mais alta e a onda mais baixa. Beleza. E como que a gente fez para lidar com isso? Aí veio o seguinte, passou a ser o nosso foco a partir do ano de 2020, 2021. Então, em 2021, a gente passou a trabalhar pesado nessa questão de qualificar o cliente final. Nós queríamos muito que você aprendesse sobre energia solar, que você realmente se tornasse o gerente da sua instalação através de conhecimento, para que você pudesse filtrar o mercado e ter o melhor sistema instalado na sua residência. Então, esse foi o nosso foco e é isso que simboliza esse símbolo aqui que muitas vezes vocês veem eu usando. A nossa ideia de simplificar a energia solar. Fazer com que o cliente entenda que uma compra de um sistema fotovoltaico é a compra de um sistema que envolve uma prestação de serviço de engenharia. Não é aquele chamado produto de prateleira que você vai lá no mercado e compra, põe no carrinho e leva embora e você mesmo consome. Não é assim. A instalação de um sistema de energia solar fotovoltaica envolve um projeto, envolve uma homologação do sistema na concessionária, envolve todo um cuidado que precisa ser levado em consideração. Então, o cliente final passa a exercer tá tremendo aqui, é porque é minha gatinha, tá, gente? Ela tá passando aqui atrás. Então, a questão de qualificar o cliente final é fundamental, porque é ele que vai filtrar o mercado, é ele que vai entender, é ele que vai, no caso você que está vendo esse vídeo, né, que vai poder fazer as melhores escolhas baseada em conhecimento, que é o objetivo nosso aqui, não é verdade? Qualificar você. Olha só que interessante. Passamos a trabalhar forte em quê? Nas redes sociais. Foi criado o canal do YouTube que leva meu nome, Laura, em conjunto com o da empresa, então ficou Laura Jugade. Nós estamos aí, essa é a aula 77, né? Mas eu coloquei alguns vídeos curtos, nós estamos aí, acho que com mais de 100 vídeos dentro desse canal, para que vocês possam se qualificar. Nós também temos o site recentemente criado, que é uma loja virtual de venda de prestação de serviço aqui na região de Jundiaí. Ele ainda não está totalmente pronto, mas ele já está em operação. Tanto é que na semana passada ocorreu a primeira venda de uma prestação de serviço. Eu fiquei muito feliz, porque apesar do site ainda estar em fase de teste, o cliente acreditou no nosso trabalho e já adquiriu uma prestação de serviço junto conosco. Aí o que mais que nós temos? Nós temos o Instagram, o famoso Instagram. Muitos de vocês vieram a conhecer sobre mim no Instagram. Nós estamos aí com mais de 9.000 seguidores, onde também coloco diariamente questões, pontos, né? Dicas, pontos que vocês podem acessar de uma forma rápida, que lembram sobre energia solar fotovoltaica e vocês vão aprendendo um pouquinho mais também. Recentemente esse vídeo aqui, ó, de por que não pode andar em cima dos módulos fotovoltaicos, ele está batendo quase 5.000 visualizações. Isso que a gente chama no orgânico, né? Não existe nenhum dinheiro, eu não coloquei nenhum dinheiro para impulsionar as pessoas a verem esse vídeo, não, totalmente no orgânico, batendo aí quase 5.000 visualizações. Então, isso mostra, né, o interesse que nós temos, né, reforça o interesse que nós temos de qualificar você, cliente final, a saber mais sobre energia solar. Eu trouxe também aqui o Facebook, né? Muitas pessoas não usam mais o Facebook. Eu gosto do Facebook, principalmente para falar com pessoas que a gente não tem mais convívio, né? Que devido a vários motivos da vida, a vida levou por outros caminhos, né? E eu gosto muito do Facebook para falar com essas pessoas. E nós também temos lá uma página no Facebook falando um pouquinho sobre a questão de nós simplificarmos a energia solar. Ó. O nome se autoexplica, né? Jugade simplificando a energia solar, que é o nosso objetivo principal, né? Quando a gente abre, né? Porque a gente está falando com o Brasil inteiro. Nós não vamos instalar no Brasil inteiro, é impossível. Então não tem como eu vender para você uma instalação. O nosso objetivo mesmo é te qualificar, para que você possa aprender, possa fazer boas escolhas. Esse é o objetivo, é aprendizado, é conhecimento. Né? Então, para quem mora perto aqui de Jundiaí, a gente pode prestar serviço, mas para quem mora longe, não. E nós abrimos o conteúdo para todos, para que vocês possam, mesmo de uma forma rápida, né, porque a vida hoje é muito dinâmica, poder pontuar os pontos que vocês necessitam para fazer boas escolhas. Maravilha! O que mais que eu trouxe aqui para vocês? Eu trouxe para vocês uma curiosidade. Eu trouxe aqui algumas instalações, não cabem todas,
Né, jamais caberiam todas as instalações nossas, mas eu trouxe aqui algumas fotinhas e eu gostaria de compartilhar com vocês o seguinte. Ó, nesse momento, tenta se lembrar quanto que você usa, né? Quanto que você gasta na sua conta de luz com energia por mês. Você se lembra? Você consegue mentalizar quanto que é? Olha, eu e minha mãe, aqui no apartamento, eu acho que a gente está gastando em torno de 150 kWh por mês. Em duas pessoas, né? Com os gastos naturais de um apartamento, porque nós estamos morando num apartamento em Jundiaí. Mas e a empresa? E a Jugad? Quanto será que as instalações que a Jugad já fez estão produzindo nesse momento? Porque isso, sem dúvida, é uma assinatura, né? Uma assinatura de que esse trabalho está dando certo, que ao longo desses 4 anos realmente valeu a pena, né? Porque os nossos sistemas estão funcionando, eles estão trazendo benefício para as pessoas, elas não estão mais gastando com a conta de luz, elas podem gastar com a sua família. Né? Quanto? Que rufem os tambores. Brincadeira. Vamos ver quanto? Pois então, está aqui no próximo slide. Hoje, a Jugad produz 19.274 kWh por mês. Vocês se lembram do que eu falei? O consumo eu e da mamãe é de 150. Você mentalizou quanto que você gasta por mês? Pois então, as instalações que nós já fizemos ao longo desses 4 anos somam 19.274 kWh de energia produzidas com a luz do sol todos os meses. É tudo de bom esse número. E eu trouxe aqui um número anual para que vocês possam comparar. Ao ano, isso quer dizer que nós geramos em torno de 231.235 kWh. Isso é um número gigantesco de energia. Então, valeu a pena ficar esses 4 anos lutando para que a empresa existisse, passando por todas as barreiras, passando pelos problemas da pandemia? Sim, valeu muito a pena. E os números, né, eles falam por si mesmos. Nossos sistemas estão funcionando. Todos os sistemas que nós instalamos estão em funcionamento nesse momento. Não há nenhum defeito que impeça eles de funcionar. Então, isso é algo muito emocionante, muito forte, que mostra que nós levamos, né? Esse número, ele diz, né? Nós conseguimos, sim, levar inovação tecnológica para as pessoas. Isso é realmente muito importante. Tá, e esse sucesso todo veio por meio do quê? A gente foi como esse corredor aqui, pulando as barreiras dos anos, né? O primeiro, o segundo, o terceiro e agora pulando o 4º ano, com esse sucesso, né? Que a gente pode representar por um troféu de vencedor, como se tivesse vencido, né? Vencido essa carreira profissional de conseguir, né? Uma empresa que, não sei se vocês sabem, mas a mortalidade das empresas é muito grande entre 1º e 2º ano. Nós estamos aqui no 4º ano. O que fez a gente ter todo esse sucesso? O que fez? Qual é o motivo principal? Tá aqui. O motivo principal foram os aprendizados. As pessoas que nos ensinaram, que pararam do seu tempo para que nós, como empresa, pudéssemos existir. Então, agradeço imensamente ao Canal Solar. Eu aprendi muito com eles, nos cursos deles, nos artigos técnicos deles. Não sei se vocês sabem, mas o fundador do Canal Solar é o professor Bruno Kikumoto. Eu tive aula com ele lá na Unicamp quando eu fiz o primeiro curso com o professor Vilalva de instalações de energia solar fotovoltaica. Tanto é que quando alguém me pergunta, me indica um curso para eu aprender para trabalhar no setor, eu indico o da Unicamp, que foi onde eu estudei e que realmente ele vai te dar um retorno para o investimento que você vai fazer no seu aprendizado. Então, queria agradecer primeiro ao Canal Solar. Eu trago aqui, ó, essa fotinho da Intersolar agora de 2022, que eu fui com a mamãe. Quando a gente frequenta essas feiras, a gente volta com uma carga de conhecimento, conhece as novidades do setor, tem a oportunidade de conversar com novos fornecedores, conversar com os fornecedores parceiros para trazer sempre a melhor solução para os nossos clientes, tanto das instalações quanto para vocês que a gente tem a intenção de qualificar a comprarem a melhor energia solar para sua casa. Eu trouxe aqui também a Aldo, o evento da Aldo, que nós também participamos.
uma série de palestras, inclusive a Bárbara Rubim esteve lá e eu tirei uma foto com a Bárbara Rubim. Gente, eu devia ter posto aqui, eu esqueci, mas se vocês olharem lá no Instagram, tem uma foto minha com ela. Ai, que felicidade quando ela me deu atenção e eu pude tirar uma foto com ela. Eu não me aguentar de tanta alegria. Uma mulher como ela, uma representação do setor da energia solar fotovoltaica. Por quê? Porque ela lutou no Congresso, ela foi nas passeatas, ela realmente, né, deu o seu melhor e ela dá o melhor dela até hoje, porque quando a gente não entende essas coisas de lei, é ela que traduz pra gente. É complicado, né? Para poder trazer para vocês a informação, a gente precisa da orientação de uma perita, e ela, sem dúvida nenhuma, é perita nesse assunto. Mas existiram outros palestrantes lá na Aldo, tem um famoso que fala de inteligência financeira, agora me fugiu o nome. Eu conheci ele lá no site da Natália Arcuri, lá no canal da Natália Arcuri, mas agora me fugiu o nome. Olha, tá na ponta da língua, fugiu. Mas enfim, muitas outras pessoas também, outras palestrantes, novidades no setor a respeito de carro elétrico, mobilidade elétrica, o representante da Ginco, das placas. É que eu me lembro aqui de cabeça. Foi muitas informações que ajudam a gente a poder existir como empresa e poder driblar essas dificuldades. E eu trouxe aqui também esse curso, ó, que é inclusive o curso que eu estou fazendo nesse momento, que é o MBA, chama MBA mesmo, com E, não com A, como a gente está acostumado, porque ele é disruptivo, né? É um master business, né? Ele ensina você a levar o seu negócio a um patamar exponencial. E eu estou fazendo lá aulinhas de sábado. E está sendo muito interessante. Ontem foi a primeira aula sobre felicidade, mas o estudo da felicidade de uma forma científica. A primeira, sim, vai ter várias atividades, mas uma atividade ontem que marcou muito foi que a gente teve que escrever uma carta para nós mesmos, sobre o que nos impedia de ter felicidade. Porque a ideia desse curso é colocar em prática, né? E todos nós temos os nossos desafios, os nossos medos, as nossas angústias, né? E quando a gente trabalha muito, a gente acaba se dedicando muito a outras pessoas, a empresa, e a gente como pessoa vai ficando de lado. E ontem a professora falou assim, ó, escrevam uma carta para vocês sobre o que é felicidade e quais são os desafios que impedem vocês hoje de atingir essa felicidade. E eu escrevi a minha cartinha, a gente colocou no envelope, colou, e ela disse que a gente vai abrir só no final do curso para ver o quanto a gente, né, pôde melhorar nessa caminhada. Né? Muito interessante. Então, aprendizado. O segredo do sucesso, sem dúvida nenhuma, foi o aprendizado. Foi o aprendizado que fez com que nós chegássemos hoje onde a gente está. E o futuro? O que nos espera o futuro? Bom, eu trouxe aqui uma novidade, é um futuro próximo. A partir do dia 22 de outubro, a gente vai participar da FEICAD. O que é a FEICAD? É a Feira da Construção, o maior evento de construção aqui da cidade de Jundiaí e região. E eu vou ter a honra de participar, a gente vai ter um stand lá. Eu vou fazer vídeos para vocês, pode deixar. Onde a gente vai poder expor o nosso trabalho para uma multidão de pessoas, né? Porque ele é lá no Maxi Shopping, o Maxi Shopping é o shopping mais antigo aqui de Jundiaí. Ele tem um fluxo de pessoas imenso. E a gente vai, vamos dizer assim, passar por mais esse novo desafio, né? Que na Intersolar eu fui ver, né, o que outros tinham a apresentar, agora na FEICAD sou eu que vou apresentar. E eu me propus a fazer um desafio ainda maior, que é o que mostra essa representação aqui, esse cartãozinho, que é um convite, né? Então, se você mora aqui em Jundiaí ou perto de Jundiaí, já vou logo te convidando. No dia 22 de outubro, às 6 horas, eu vou dar uma aula ao vivo no auditório da FEICAD. Então, ao vivo lá, eu vou explicar para vocês como escolher um sistema de energia solar fotovoltaica e posso tirar as dúvidas ali em tempo real. Vou estar pertinho de vocês, a gente vai estar conversando. Para vocês que acompanham o canal há mais tempo, esse conhecimento ele vem, né, sendo distribuído em várias aulinhas. Mas nessa aula em específico, eu vou fazer um combo, vamos falar assim, para que possa ajudar vocês a sair de lá sabendo com tranquilidade escolher o melhor sistema de energia solar para sua casa. Então esse é o futuro próximo, aí, esse grande desafio. Imaginem eu falando para um auditório de 50 pessoas. Dá medo, né? Dá um frio na espinha, mas esse é o meu próximo desafio futuro aí, que com a bênção de Deus vai dar tudo certo.
Essa fotinha aqui foi quando eu tava gravando os anúncios, né, da Facad. Esse rapazinho aqui é o videomaker da Facad. Ele tava gravando aqui até com outro moço na hora. E eu tirei uma fotinha e falei, deixa eu registrar esse momento. Belezinha? Certo. Então, como não podia deixar de faltar, né, tem que ter uma dica de aplicação. Não pode terminar a aula sem uma dica de aplicação. A minha dica de aplicação para vocês nesse dia de tanta felicidade em que a gente comemora 4 anos de existência da empresa Jugad é que vocês continuem assistindo as nossas aulas sobre energia solar fotovoltaica, estejam aqui toda semana, peçam a sua paciência, porque se eu não conseguir gravar a aula na quarta, eu vou gravar. O projeto não está acabado, é que o volume de trabalho está muito grande. Eu estou tocando atualmente 12 obras de forma simultânea. Ontem, outro cliente que a gente estava em negociação entrou em contato. Eu acredito que a gente já vai para a 13ª obra de forma simultânea. Então, está havendo uma correria muito grande por conta do final do ano. Mas eu vou dar conta. Fiquem tranquilos que eu vou dar conta. Se vocês não se esqueceram, lembra, eu passei na FATEC, que é uma faculdade de tecnologia aqui perto de onde eu moro, aqui em Jundiaí mesmo, porque a Unicamp é em Campinas, aí eu tenho que pegar o carro e rodar 50 km para chegar lá. Mas a FATEC é aqui do lado. E eu estou fazendo ali um curso de gestão da tecnologia da informação, que é para aprender a lidar com essa questão, né, da internet, né, e como usar os dados das pessoas. Isso quer dizer que eu estou bem cheia de coisas. Mas vai valer a pena porque, conforme a gente comentou agora há pouco, o conhecimento é a chave do sucesso, né? E eu gostaria muito de fazer com que a empresa Jugad ela exista mesmo depois que eu não exista mais. Para que a empresa possa existir depois que eu não exista mais, é preciso treinar e qualificar pessoas, que é o nosso próximo desafio aí para esse ano e os próximos, né? Para que a empresa pare de ser tão dependente de mim. Mas isso é um passo de cada vez e a gente vai com as bênçãos de Deus caminhando, né? Para ter força para lidar com tudo. Bom, quem chegou até aqui ao final desse vídeo, queria agradecer muito, agradecer o carinho, agradecer a confiança no nosso trabalho. Recebam o meu forte abraço. E agora eu gostaria de desejar para vocês uma ótima semana e a gente se vê na próxima aula, tá bom? Tudo de bom aí para vocês e sua família. Tchau, tchau, tudo de bom. A gente se vê, hein? Tchau, tchau.